Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ade Oliveira e nessa nossa aula de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema da nossa disciplina de arquitetura de computadores. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema modos de endereçamento. Nessa nossa aula a gente vai entender como é que um processador, a partir de uma determinada instrução, consegue acessar os operandos, né, por meio do campo de endereço daquela instrução, tá bom? Se ao final da aula vocês gostarem, deem um like e se inscrevam no meu canal, tranquilo? Então bora lá falar aí sobre o nosso primeiro modo de endereçamento, que é o que a gente chama de endereçamento imediato, tá bom? No endereçamento imediato, pessoal, a gente tem uma característica que ela faz com que, dado uma determinada instrução, tá, o seu campo de endereço ele já vai conter o dado o qual a gente está querendo operar, tá certo? Então aqui a gente já vai ter aqui no campo de endereço o que a gente chama de operando, tá? Então o nosso operando ele já vem presente aí na nossa instrução a partir do momento que a gente utiliza endereçamento imediato, tá? Se a gente tentar exemplificar aqui, eu vou criar uma instrução, né, fictícia aqui, em que eu tenho uma soma, tá? Que eu vou chamar de ADDI, como sendo o mnemônico dela, tá? Em que nessa minha instrução, né, que eu denominei ADDI, a gente vai somar o conteúdo do registrador acumulador aqui ao conteúdo do que vem presente aqui no seu campo de endereço, que no caso é o nosso operando, visto que a gente está utilizando aí endereçamento imediato, tá certo? Então o que vai acontecer é que quando o nosso processador decodificar aquela instrução a partir do código de operação, né, de 4 bits, e ele verificar que aquilo é um ADDI, tá? Ele vai simplesmente pegar o valor que veio na nossa instrução, que já é o nosso operando, né, e somar aqui ao nosso acumulador, tá certo? Apenas isso. Tá, a vantagem disso, né, é óbvia, né, quando a gente tem esse tipo de abordagem, a gente simplesmente já traz o dado ali quando a gente carrega nossa instrução no nosso registrador de instruções, que é o que a gente chama de IR, né? Então a gente não precisa mais acessar memória, nem registrador, nem nada disso para poder ter acesso, né, ao nosso operando. Ele já vem aqui, né, no nosso campo de endereço da instrução, tá certo? Desvantagem disso. Bom, se a gente olhar esse cenário aqui de uma instrução com 8 bits, como o meu operando ele vai ter aqui 4 bits, significa dizer que a faixa de valores desse meu operando vai estar limitada a esses 4 bits. Então suponha que esse meu operando seja um número, tá? Ele podia ser um caractere, por exemplo, tá? Eu estou falando número porque a gente gosta de pensar, né, no geral desse operando como sendo um número, mas imagine que ele seja um número, tá? Um número sem sinal. Se a gente tiver 4 bits, a gente vai poder abranger a faixa de 0 a 15, certo? Se a gente pensasse em números com sinal, ou seja, números inteiros, a gente iria de -8 a 7, tá bom? Então essa seria nossa faixa de valores, né, caso a gente, né, tenha aí uma instrução de 8 bits com 4 bits para o campo de endereço, tá? Então isso aqui é uma desvantagem do que a gente chama de endereçamento imediato. Tranquilo? Fácil, né? Vamos aí para o próximo modo de endereçamento. O próximo modo de endereçamento é o que a gente chama de endereçamento direto, tá? No endereçamento direto, a gente tem aí, né, o nosso campo de endereço se referindo agora não mais ao operando em si, mas ele se refere aí a um endereço na nossa memória principal. Então pensa aqui comigo, tá? Nesse meu modo de endereçamento, que eu chamei de endereçamento direto, eu vou ter o meu campo de endereço referenciando o endereço da minha memória principal, que eu vou chamar aqui de endereço X, tá bom? Esse meu endereço X da minha memória principal, tá, vai ser o endereço que contém o nosso operando, certo? Então, nosso operando, né, vai estar aqui nesse nosso endereço X. Bom, se a gente olhar esse cenário aqui, né, levando em consideração o nosso endereçamento imediato,
o que aconteceu aqui é o seguinte, a gente não está mais limitado àqueles nossos 4 bits do campo de endereço para o nosso valor do operando, tá certo? Agora, nosso operando, né, ele vai estar limitado à largura da palavra da minha memória principal. Nesse caso aqui, eu desenhei uma memória principal de 8 bits, tá? Então, meu operando aqui, né, de fato, ele pode ter aqui 8 bits, tá certo? Na verdade, ele vai ter 8 bits, tá bom? Então, a faixa de valores, se a gente pensar em números, né, se a gente pensar em números aqui sem sinal, tá? A gente iria, né, de 0 a 255, tá certo? Se a gente pensasse em números com sinal, né, a gente iria de menos 128, né, a 127. Beleza? Então, né, perceba, né, que a faixa de valores da gente aqui, né, ela mudou muito em relação ao que a gente tinha ali com o nosso endereçamento imediato, que estaria restrito aí aos nossos 4 bits, tá bom? Agora a gente está restrito somente não, né? A gente está restrito aí a 8 bits, que é mais do que 4, tá ok? Então, mesmo assim, né, a gente utilizando essa abordagem, tá? Existe um problema aí, né, na hora que a gente está utilizando endereçamento direto. Qual é? Bom, como a gente utiliza 4 bits, né, para o campo de endereço, o que vai acontecer é que a quantidade de endereços da minha memória principal que eu posso acessar vai ser 2 elevado a 4. Tá? 2 elevado a 4. Ou seja, nesse caso aqui, dariam aqui 16 endereços, né, acessíveis, tá? Então, o máximo que eu consigo acessar, né, de endereço da minha memória principal aqui, né, seriam 16 endereços, tá certo? Porque eu tenho somente 4 bits aqui como sendo meu campo de endereço, tá ok? Então, se minha memória tivesse mais do que 16 endereços, né, logicamente eu não iria conseguir acessar com esses nossos 4 bits, tá bom? Então, essa é uma desvantagem aí, né, do nosso endereçamento direto, né, porque o nosso campo, né, de endereço, ele é muito pequeno para conseguir abranger muitos endereços da nossa memória principal, tá bom? Então, essa é uma desvantagem aí, né, do nosso endereçamento direto, tá bom? A vantagem é justamente que o nosso operando agora ele tem 8 bits, tá? Quando a gente compara aqui com o nosso endereçamento imediato. Então, qual é a sacada aqui? O que é que os caras pensaram, né? Que é o que se utiliza com mais frequência, né, em máquinas mais atuais. É o que a gente chama de endereçamento indireto. Na verdade, a gente utiliza uma coisa mista, tá? Eu vou falar disso em uma próxima aula. Mas, por enquanto, né, pensa aqui, né, como um endereçamento direto, tendo sido muito utilizado aí em máquinas mais antigas, tá? Mas bora lá. Hoje em dia ainda é utilizado, tá bom? Não estou dizendo que não é utilizado, não. Vai depender da sua arquitetura, tá? Mas no geral, né, esse tipo de endereçamento ele não é o mais utilizado nas nossas máquinas atuais, tá bom? Ele ainda é utilizado, mas não é o mais utilizado nessas nossas máquinas atuais. Então bora lá, falar sobre endereçamento indireto, tá? O que é que o endereçamento indireto ele faz? Bom, visto que a gente tem aquele problema, né, da nossa máquina com endereçamento direto, ela só poder acessar 2 elevado à quantidade de bits aqui do nosso campo de endereço, os caras pensaram o seguinte, né, a gente pode, vamos dizer assim, contornar esse problema fazendo o seguinte, né, esse meu campo de endereço, ele vai ter um endereço X, tá, em que nesse meu endereço X, eu não tenho agora mais o nosso operando. A gente vai ter outra coisa. E essa outra coisa é um endereço Y, tá? Em que neste meu endereço Y, eu vou ter o meu operando. Certo? Helder, qual é a vantagem desse negócio aqui? Pensa comigo, tá? O que é que está acontecendo aqui? Eu estou acessando, né, um determinado endereço X,
em que nesse meu endereço X eu tenho um endereço Y. Olha aqui a largura da palavra da minha memória, tá certo? Da minha memória principal. São 8 bits, tá? Então significa dizer que esse meu endereço Y, né, esse meu endereço Y, ele tem aqui 8 bits, tá? Se ele tem 8 bits, né, e vai ser no meu endereço Y que eu vou conseguir buscar aqui de fato meu operando, tá? Significa dizer que se meu endereço Y ele tem 8 bits, eu consigo acessar por meio de 8 bits quantos endereços? 2 elevado a 8 endereços. Tá? 2 elevado a 8 endereços dá 256 endereços de memória acessíveis. Ó, preste atenção, se a gente pensar, né, naquele nosso endereçamento direto, né, que a gente tinha aí somente 16 endereços acessíveis, a gente passou de 16 para 256 endereços. É um salto muito grande, tá bom? Então, a vantagem do nosso endereçamento indireto é que a gente vai ter, né, uma quantidade maior de endereços aqui acessíveis neste momento, tá? Diferente do nosso endereçamento direto, tá? Então, no endereçamento indireto, a gente vai ter aqui uma maior quantidade de endereços acessíveis quando comparado ao endereçamento direto. Sim, Helder, e qual a desvantagem disso aí? A desvantagem é o seguinte, ó, você vai ter um acesso extra aqui à nossa memória principal, tá certo? Então, em vez de você ter somente um acesso, como a gente tinha aqui no endereçamento direto, no endereçamento indireto, para que você consiga obter o operando, você vai ter que fazer 2 acessos à memória principal. Um acesso para buscar o endereço que o operando está e o outro acesso para buscar de fato o operando, tá bom? Então aqui a gente vai ter 2 acessos à memória principal para conseguir o nosso operando. Já no endereçamento direto, não. No endereçamento direto a gente vai precisar de somente um acesso, tá bom? Mas aí, né, a gente contorna aquele nosso problema, né, de ter somente aí, né, vamos dizer, 16 endereços acessíveis quando a gente tem 4 bits, né, o que é o que a gente tinha no endereçamento direto. No indireto, agora a gente tem 256 endereços acessíveis, tá bom? Então, dito isso, né, ele é mais vantajoso porque apresenta uma maior quantidade de endereços nesse sentido, tá bom? Desvantagem dele é que para que a gente possa buscar o nosso operando, a gente vai precisar aí de 2 acessos à nossa memória principal. Tranquilo? Então, bora lá falar sobre o nosso próximo modo de endereçamento, que é o endereçamento por registradores. Bom, com relação ao endereçamento por registradores, tá? A gente vai ter o seguinte aí. Imagine que a gente tem aquela nossa mesma instrução de 8 bits, tá? Só que agora, esse meu campo de endereço, ele não se refere mais a um endereço de memória, nem a um operando. Ele vai se referir aqui a um endereço de um registrador, ou um número de registrador, tá bom? Então, imagine que esse camarada aqui, ele se refere a um endereço de um registrador, que eu vou chamar de R aqui, tá? E esse meu, eu vou botar END-R, tá? END-R, tá? Endereço de um registrador. E nesse meu endereço de um registrador, né? Aqui eu vou ter o meu operando, certo? Imagine que esses nossos registradores, eles conseguem armazenar palavras de 8 bits, tá bom? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, imagina aí o que vai acontecer. Na minha instrução eu tenho um endereço, só que esse meu endereço ele não se refere mais a um endereço de memória, né? Como aqui no nosso endereçamento direto ou no endereçamento indireto, tá bom? Ele se refere ao endereço de um registrador. Vantagem disso, pessoal, é que registrador, né, é um elemento de memória que ele responde muito mais rápido aí do que a nossa memória principal, tá certo? Tá ali, né, dentro da nossa CPU, certo? Então o fato da gente utilizar um registrador para armazenar o nosso operando vai fazer com que aquela operação ela ocorra de maneira mais rápida. Tranquilo? Então, qual é a desvantagem desse nosso modo de endereçamento, Helder? No caso aqui, pessoal, a desvantagem é que
Assim como o nosso endereçamento direto, né? Esse nosso campo de endereço, ele possui aqui, ó, 4 bits, né? Certo? Então significa dizer que no máximo, tá? Eu poderia acessar 2 elevado a 4 registradores, tá? O que significa dizer que eu poderia acessar aí no máximo 16 registradores, certo? 16 registradores. Então a limitação que a gente tem aqui, basicamente é a limitação que a gente tem aqui no nosso endereçamento direto, tá certo? Então a gente vai ter aí, né, uma limitação de 16 registradores com esse nosso campo de endereço como tendo 4 bits. Tranquilo? Certo? E a vantagem, logicamente, é o tempo de acesso a um registrador é muito menor do que o tempo de acesso a um endereço de memória principal, tá bom? Então a vantagem é essa aí. Tranquilo? Então só vai fazer sentido nesse caso aí, certo? Então, agora, né, por último, eu vou falar aqui para vocês sobre o que a gente chama de endereçamento indireto por registradores. Tá? O que é endereçamento indireto por registradores? Bom, imagina aquela mesma situação, né, em que eu tenho uma instrução de 8 bits, né, com 4 bits para o código de operação e 4 bits para o campo de endereço. O que é que vai acontecer? Esse meu campo de endereço ele vai se referir a um endereço de um registrador aqui, tá? E nesse meu registrador, né, que tem esse endereço aqui, a gente de fato vai ter o endereço do operando, tá? Vou chamar endereço X, tá? E esse meu endereço X é um endereço da memória principal, o qual contém o operando. Ô Helder, quer dizer que você está inserindo aí um acesso à nossa memória principal para buscar o operando? Para que isso, Helder? Preste atenção aqui. Lembra que aqui a gente tem 4 bits para o campo de endereço? Se a gente tem 4 bits para o campo de endereço, eu disse a vocês que a gente podia acessar no máximo 2 elevado a 4 endereços, né? Que seriam 16 endereços. Porém, se esses endereços eles forem os endereços efetivos do nosso operando, o que vai acontecer é que a gente vai estar limitado à quantidade de bits no nosso campo de endereço. E isso a gente tem lá no endereçamento por registradores. E a gente não quer isso. Tranquilo? Qual é o lance aqui? É basicamente utilizar a largura, né, da palavra aqui que meu registrador suporta para endereçar um endereço aqui de memória, para se acessar um endereço de memória, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que, como esse meu endereço de memória, ele agora tem 8 bits, tá? Significa dizer que eu agora posso acessar 2 elevado a 8 endereços, certo? 2 elevado a 8 endereços, que nesse caso dá 256 endereços de memória principal, tá bom? Então é uma faixa muito maior do que 16, tá certo? Então agora eu tenho 256 endereços. Isso aqui é melhor do que o endereçamento indireto, tá? Ele é mais vantajoso do que o endereçamento indireto em si, porque quando a gente utiliza um registrador, tá? A gente está acessando o nosso operando por meio, né, de um acesso a um registrador e um acesso à memória principal. Tá diferente aqui do indireto, em que a gente faz 2 acessos à memória principal. No caso do endereçamento indireto por registrador, a gente faz um acesso a um registrador e outro acesso à nossa memória principal. Então isso é muito mais rápido do que a gente acessar a nossa memória principal 2 vezes, como acontece aqui no nosso endereçamento indireto. Tranquilo? Então a vantagem dele é justamente essa, tá? E a desvantagem, né, é justamente a gente ter aí, né, 2 acessos para a gente conseguir
vamos dizer assim, buscar ali nosso operando na memória principal, tá bom? Apesar desses dois acessos ser um, né, por meio de registrador. Tranquilo? Fácil, né? Nada muito complexo, tá bom? Então, por hoje é só nessa nossa aula, tá? E na próxima aula eu vou falar sobre mais outro modo de endereçamento, na verdade mais dois, um que a gente chama de endereçamento por deslocamento e outro que a gente chama de endereçamento de pilha, tá bom? Tranquilo? Então até a próxima aula, pessoal. Valeu! De pilha.